Olá, eu sou a Ana. Olá, eu sou a Liliana. Bem-vindos ao podcast Despertar com Humor. Bora lá mais uma vez rir aqui das nossas crises existenciais. Falar aqui um bocadinho de tudo e de nada e filtros a gente nunca teve, portanto não vai ser hoje. Hoje trazemos um tema que dá mais arrepios que fantasmas: os medos. Os medos. Vou só fazer aqui uma pequena introdução, porque nós, como vem o Halloween, achamos pitoresco fazer aqui uma coisinha alusiva ao Halloween. Então hoje vamos falar aqui dos medos internos, os nossos fantasminhas internos. E é isto. É só isso? Agora não ficou tímida. Da minha Fiquei. parte, agora não quero mais. Fala tu. Na semana passada eu falei que me desunhei, portanto hoje é a tua vez. Brilha, mulher, brilha. Então, pronto, como estava a dizer, o tema hoje são os medos e obrigada pela introdução, Liliana. E os medos, tipo, não sei se a ti já te aconteceu, a mim já, acordar assim às 3 da manhã de repente e vir logo aquele pensamento: é isto que eu estou a fazer, que eu devo seguir com a minha vida? Ou ontem aquela cena que aconteceu no trabalho, será que. Assim, esses medos, por exemplo. Já. Eu já tive os medos todos e mais alguns, eu acho. Ainda tenho, claro. Volta e meia ainda surgem aqui. Ai, não recomendo, mas é um trabalho interno de giro de se fazer. Quando vocês percebem que o medo é nada, é só o corpinho a reagir. É uma coisa que vocês nem sabem se vai acontecer muitas das vezes. Verdade. Mas é isso, é tipo quando às vezes isso ainda me acontece, não é que eu seja muito orgulhosa, mas sou humana. Quando vais dormir e tipo o cérebro. Ainda há poucas noites me aconteceu isso. Parecia que era mesmo um teste, assim, a gozar comigo. Mas tipo, o cérebro decide fazer aquela maratona dos erros todos. Até aquele que fiz lá em 1997. Percebes? Tipo, Tu és antiga. isso. Já há muito tempo que não saías com essa. Fiquei sem medo de dizer. O medo basicamente é aquele teu amigo dramático, né? Ele acha que está-te a proteger. No final, só está mesmo a atrasar-te a vida. Pronto. Aquele amigo que contas-lhe uma história, ele já está com pânico. Ai, vê lá, não sei o quê, tens de proteger. Não, só estás a atrasar a minha vida, não. Respira e bora. Mas era isso que eu É tinha tão simples perguntado. assim, adoro. É tão simples assim, não é? O que queres perguntar? Pergunta, pergunta. Não, se querias elaborar mais nesse. Nunca acabaste de dizer, mas acho que podíamos, se calhar, explicar um bocadinho melhor a parte dos medos estarem-nos a proteger. Não sei. É aquele mecanismo primitivo de tudo o que é novo, tudo o que é diferente, o teu organismo tem uma reação primitiva. Uhum. E daí também depois vêm os medos, né? Medo disto, medo daquilo. Só Por exemplo, eu cheguei a ter medos também no que toca, por exemplo, à profissão, à carreira, ou estares a trabalhar numa área e de repente sentires que queres começar uma coisa nova ou procurar, até mesmo que seja na mesma área, um novo trabalho com melhores condições, e aí começam os medos. Isso, eu já tenho este ordenado garantido, já tenho estes benefícios, tipo, e se eu deixo isto e depois é uma coisa pior, ou se na outra empresa não gostam de mim eu acabo por não ficar, e etc, etc. Tipo, aquela acho coisa que que é um. tens medo de falhar, não é? Tens medo de ser julgado. Epá, ela estava num trabalho bom, agora está num trabalho menos bom. Isto aos olhos dos outros, atenção. Para nós pode Uhum. ser uma coisa melhor. Tens medo, por outro lado, de ser rejeitado. Estás a mudar de um para o outro e imagina que a adaptabilidade não é tão boa. Portanto, e o mais engraçado, pelo menos na minha experiência, é que quando eu enfrento esses medos, normalmente as coisas dão certo, correm bem. Quando eu os Sim, reconheço e avanço. Ou às vezes reconheço e penso, ai, que isto está-me a gostar, mas mesmo assim eu avanço. Epá, e a coisa dá certo. É aí que eu questiono os medos, até que ponto
É que eles fazem algum sentido ainda, mas o nosso corpo é muito primitivo ainda. O nosso corpo ficou lá, a máquina ficou lá atrás na evolução e depois, pronto, nós tentamos acompanhá-lo com a nossa mente um bocadinho mais fresca. Eu estava a pensar que uma vez já fiz um salto, acho que aquilo é, não sei se é chamado, não é relógio, mas aquilo tu saltas, não é bungee jumping, tu saltas e aquilo depois faz tipo um pêndulo, como o tic-tac do relógio. E a cena é que aquilo, quando tu olhas para baixo para saltar, não é assim tão assustador, não era assim tão alto. Ou pelo menos não me recordo que tivesse sido assim tão alto. No entanto, eu quando estava a olhar para baixo antes de saltar, o que eu vi foi Alcatrão. E a imagem que vinha à minha cabeça era mesmo, vou-me espalhar ali, vou-me mesmo atirar, vou ficar colado ao Alcatrão. Claro que eu tive nem sei quantos minutos, se calhar mais de 10, agarrada assim aos ferros e olhar para baixo com medo de saltar. Mas quando saltei, a cena foi espetacular. Isto só para ir para Eu acho bater que no não que é tu bem isso, disseste. porque aí tu procuraste uma situação que te gera adrenalina, não é? Aquele medo que a seguir te gera adrenalina. Nós estamos aqui a falar mais numa questão de coisas do dia a dia, de mudanças de vida, de. Mas a da adrenalina foi mesmo enfrentar medos. Eu tenho medo de alturas, por exemplo. Não foi tanto para a adrenalina, foi uma prenda que ofereceu uma amiga, a gente já tinha falado em fazer isso e foi nesse. Eu não sou assim tão louca por adrenalina. Eu percebi mal a história. O contexto também não foi apresentado e eu fiquei perdida. Obrigada, já baixei. Não, Eu já baixei. não, mas não foi. Foi mesmo só da cena estares ali com medo, vou-me patifar no meio do Alcatrão. No entanto, quando saltas e o momento, os 2 segundos que parece que são mais, parece que são tipo 5 minutos, mas estás ali até depois chegares lá abaixo, foi interessante. E agora voltando aqui um bocadinho ao que tu estavas a dizer na mudança de trabalho. Muitas vezes acontece exatamente isso, que é, tu frisaste em relação ao trabalho, mas eu acho que acontece em todas as áreas da nossa vida, que é, nós queremos mudar, há aqui uma necessidade qualquer de mudar, por alguma razão, em que área seja da tua vida. No entanto, quando tu estás no processo de mudança, há sempre aquele medozinho, epá, será que isto vai dar certo? Será que eu mereço isto? Será que isto vai correr bem? Percebes? Será que isto é o melhor para mim? Então há sempre aqueles medos, mas tu estás ali com uma necessidade de mudar tremenda. Mas quando te metes no processo de mudança, hajam fraldas para nos aguentar. É assim, nós somos criaturas de hábitos, não é? Pelo menos eu sinto isso. E se já estás num trabalho há um longo tempo, 3, 5 anos, há pessoas que se calhar às vezes estão 10, ao fim e ao cabo também é a tua zona de conforto, entende? Já estás tão habituado, já sabes como é que os teus colegas vão agir, já sabes, pelo menos comigo foi a minha experiência, já sei que resposta é que aquele vai dar se eu disser isto, não é o controlar, mas entre aspas, já sabes mais ou menos o que é que esperas, percebes, do teu dia a dia. E, e quando vais para o novo, e é um trabalho novo, e é um sítio novo, tu não sabes muito bem a dinâmica do sítio, então és um estranho ali, estás no início, estás a adaptar-te a algo novo, pronto, e acho que o medo vem muito daí. E vem sempre das crenças, não é? Aquelas crenças que nós carregamos, aquelas vozinhas internas a dizer: epá, não, eu não sou suficiente, eu não posso brilhar demais, eu não quero incomodar ninguém. Não é? Aquelas coisinhas que a gente vai guardando aqui dentro, que é uma forma terrível de falarmos connosco mesmos. Mas a verdade é que muitas vezes nós fazemos este tipo de processos que só nos fazem criar mais crenças e mais medos e mais moldes que nos travam, sabes? Em vez de nos permitirem avançar. Não. Pois é esta fase em que nós estamos agora, que é quando começas a reconhecer estas coisinhas. Uhum. E ainda há pouco estava a partilhar contigo. Eu tenho imenso medo. Isto é hilário, a gravar um podcast e dizer isto. Mas eu sempre tive imenso medo de falar em público. Mesmo quando eram apresentações da escola e afins, eu não gostava, a minha voz tremia, ficava em pânico. E eu hoje estava a participar numa mentoria e eu fui a primeira pessoa a participar, à frente de toda a gente. Lá está, a vozinha a tremer e não sei o quê, mas isto é numa outra altura. A menos que eu fosse obrigada, eu nunca, jamais, em tempo algum, seria a primeira pessoa a expor-se. Eu ali não tinha dúvidas, eu queria esclarecer as minhas dúvidas e olha, bora. Não sei como é que isto se procede, mas bora. Ou seja, Só eu a aplaudir. encarar que
tenho medo, efetivamente ainda tenho medo, e daí também a minha voz ainda estar a tremer naquele processo, mas se eu nunca o encarar, esta crença de falta de voz vai continuar em mim. Portanto, bora. Vai a tremer, mas vai. É o meu Sim. novo lema. Criei-o agora. Vai a tremer, mas vai. Não, por acaso eu ia te perguntar assim, qual era o teu maior medo. No entanto, foste marota e falaste antes de eu perguntar. Não, mas esse não era o meu maior medo. Eu sempre tive muito medo de falhar. Eu sempre tive muito. Eu acabava por não fazer certas coisas, porque se eu não tinha a certeza que eu ia fazê-las bem, eu pura e simplesmente não fazia. Não me Ok. permitia falhar. Mas isto tem a ver com coisas de infância, que eu não me era permitido falhar, percebes? Então eu fui ganhando esse medo, não é? Então, como não era permitido falhar, eu se não tinha a certeza que ia fazer bem, ou minimamente bem, eu por isso simplesmente não fazia. Mas desde as coisas mais arriscadas às coisas mais tolinhas e fáceis de fazer do dia a dia. E depois entrava ali em processos de procrastinação, não é? Porque perfeccionismo, que eu não sei se consigo alcançar. eh, é isto. Qual é o teu agora? Agora partilha tu. Antes da gente ir ao meu, é Halloween, agora vai os medos. Quero só frisar aqui uma cena. Tu falaste em falar em público, que eu entendi o que disseste da mentoria e é espetacular. You go, girl. No entanto, a gente fala aqui, mas tu estás a falar comigo, não é o mesmo que estarmos com um público ou a falar com o público. Tô só, just saying. Sim, eu sei que é diferente. No entanto, é um tipo de exposição que numa outra altura da minha vida eu jamais teria. Sim, sim. Percebes? Isto a ser Porque específico. o conteúdo está disponível. Podem ser 2 pessoas a ver, como podem ser 1000. O conteúdo vai estar disponível na mesma. Percebes? Só que Ai, isto numa outra meu, altura, um isto milhão. numa outra altura, pode ser 1 milhão, percebes? Não faz diferença. A minha exposição está feita. E eu não tenho medo disso. Numa outra altura isto seria impensável. Aliás, tanto que tu sabes perfeitamente, eu nunca, jamais em tempo algum pensei em fazer alguma coisa deste género. Eu Até o sei. dia em que pensei. Pensámos, aliás, não pensei, pensámos. Aliás, quando tu disseste que querias fazer, eu acho que até pensei, acho que fiquei assim, o meu coração parou tudo uns milésimos de segundos. Mas Lá não é está, como foi também uma forma de eu dizer: não, não tens que ter medo. Se correr bem, correu. Se não correr bem, epá, formulas, fazes diferente, fazes de outra forma, fazes outra coisa. Pronto, experiencia e falha. Eu autorizei-me a falhar. Foi das minhas grandes Portanto, conquistas nos últimos tempos, foi autorizar-me a falhar. E eu perceber que falhar é das melhores coisas que tu tens. Porque tu ali sim, vais ter uma outra visão. era isso que eu ia dizer, a gente pode melhorar, tipo, erraste uma vez, no que tu daí aprendes e a A questão próxima é vez que exatamente fizeres essa. já a estrutura vai ser diferente e mais forte. E mesmo que voltes a falhar, não vai ser da mesma forma que falhaste antes. Há de ser a falhar algo novo que estás a tentar outra vez, percebes? Por isso, Foi essa a transformação que eu fiz em relação a falhar. Foi perceber que aquilo era só uma espécie de escadas que eu ia subindo. Eu falhei aqui, mas estou sempre a subir. Estou sempre a arranjar soluções uhum, para algo novo, percebes? Para algo melhor. A ideia também é ser algo melhor. Ou que me faça melhor. Aos olhos dos outros pode não ser melhor, mas para mim internamente e externamente, obviamente, que me faça melhor. tu é que estás contigo, por isso o que Exatamente. No interessa final do dia é nós é que isso. estamos connosco. E agora é a tua vez da partilha. Qual o teu Oh, maior pá, medo? eu a ver se conseguia escapar, estava aqui a tentar desviar a conversa. Não, eu acho que falei até disso no outro dia. O meu maior medo ahm, foi, é o medo do sucesso. Ah, é verdade. É verdade. É É o verdade. medo de. E eu já consegui, a gente também falou sobre isso, já atingi muita coisa que eu tinha definido para mim como objetivos. Ahm, no entanto, se calhar houve um ou dois que eu minimizei ou deixei um bocado mais para trás, não com medo de falhar, mas com medo de dar certo. Isso é muito interessante. Porque nós estamos sempre a almejar que dê certo, mas ao mesmo tempo nós não sabemos quem somos se der certo. Mas eu posso dizer, sabes porque é que isso aconteceu também um pouco, esse medo? Porque
eu, como disse, já consegui, tinha destinado objetivos e consegui aquilo que queria, como fazer a moderação de conteúdo, por exemplo. E quando eu aprendi que nós temos de ter cuidado com aquilo que queremos para nós, entendes? Porque nem sempre o que se calhar as expectativas que criamos às coisas e aquilo que depois quando vem não é bem o que tu imaginaste ou a expectativa que criaste e isso refletiu-se, por exemplo, para mim pela primeira vez com esse trabalho, da forma como me afetou psicologicamente, digamos assim. E então acho que veio daí também isso, o medo de ter sucesso. Imagina se eu atingisse, quando tive as minhas ideias das t-shirts, que aquilo foi também uma prova, que eu cheguei a ter a Shopify online, que podia ter dado certo, não estou a falar dos meus designs, há formas de conseguir, mas o meu medo com a loja e o seguir com o projeto e as ideias que eu tinha, naquele momento foi um bocado do medo do sucesso. Ficas ali meio presa, não é? Porque, não sei, é aquilo, aí é o viver no futuro, sabes? É aquilo que a gente tem falado de estar no presente e não estares. Mas eu comecei depois a pensar, e depois mais designs, e depois isto dá certo, e depois as pessoas, não sei, depois é as comunicações, e-mails, sabes? Comecei, que nada tem a ver, é uma estupidez, na verdade é uma verdadeira estupidez. No entanto, foi o que aconteceu. Depois é aquela coisa, o medo tem sempre uma boa desculpa. É, não faças isso, pode correr mal. Esse Imagina tem aquela sido. pessoazinha a falar. Quer dizer, na realidade é. Que tens aqui aquela pessoazinha interna a dizer, pá, vê lá, isto pode não correr bem. Vê lá. E depois é, isso corre bem. É pá, quem és tu? Mas eu não te É, recomendo. é a tua voz sabotadora, é aquela parte que nós temos É que ser. autossabotagem. É Yeah. autossabotagem. É sempre ali um medozinho disfarçado, não é? A autossabotagem. Ai, não faças. Ai, não curto. Ai, ai. Eu ia perguntar isso assim, tens alguns exemplos de como é que o medo se disfarça? Agora acabaste de dar um. Tipo a vozinha lá dentro, isso não correu bem, isso. Ah, tens outro exemplo Estava-me a tentar lembrar de alguma coisa de mim para mim, mas agora lembrei-me dos outros para nós. Que dos acabam por outros? quando é externo, imagina, tu queres lançar alguma coisa ou fazer uma coisa diferente e Tenho tens imensos algum amigo, exemplos. algum familiar que de alguma forma transpõe o medo dele para ti. Sim, Que é, sim, por isso, mas olha, vai lá. tenho exemplos disso. Há 10 anos atrás, não estou a brincar. Mas quando eu decidi sair de Portugal, por exemplo, eu tinha já os 35 anos, houve muito comentário de, mas agora com esta idade já velha, não é? Para começar uma vida nova noutro sítio é que vais, essa foi uma delas. Que oportunidades é que vais ter se não falares a língua? Não vais lá durar 3 meses. Ah, e eu acho Mas que isto tudo. isso são os medos da pessoa. A Exato, era refletirem isso que eu ia. sobre ti. Era isso, mas eu aí também não me tinha apercebido disso, né? Depois, quando vim para cá e comecei, acho que a ouvir um pouco mais da minha voz interior, é que me comecei a perceber de certas coisas. E mesmo quando cheguei, eu fiz pela primeira vez na minha vida o meu tal plano de 5 anos, e quando falei, se calhar com uma pessoa amiga, ou isso a dizer que queria tirar um curso, queria aprender o alemão, achas, não sei o quê, não vais tirar um curso se arranjaste trabalho na limpeza, já é bom, entendes assim aquela estereotipos também. E, no entanto, eu consegui tirar curso e tive no início, trabalhei na limpeza, se calhar o primeiro ano, primeiro ano e meio, talvez os primeiros 2, mas a partir daí tive sempre trabalhos não tão físicos e melhores do que isso. Sim, mas a questão é tu estabeleceste o que é que querias ir fazer e foste fazer. Uhum. Independentemente de. Tem agora aquela questão que não quer calar. Como é que deixamos de ter medo? Tu, disse- tu disseste há bocado, enfrentando. Não o deixando estagnado, não é? Aquela energia parada ali estagnada, ali aquele receio, aquela densidade que tu já vais ganhando nos músculos, sabes? Ficas ali com o músculo todo torcido. Dá-lhe movimento, dá-lhe energia. Quanto mais moves, mais ele vai dissolvendo. Ele desapareceu, não vai desaparecer. Mas pronto, quando o sentires, vai em frente. Ai, estou com medo, vai em frente.
Ai, mas estou mesmo com muito. Vai em frente. Vai correr bem. Vais ver que vai correr bem. E se não correu bem, tinhas alguma coisa para aprender ali. Também correu bem. Portanto, ou corre bem ou corre bem. Pode esperar um bocadinho. Mas... Não, as agora férias estava a foi tão pensar, séria que porque eu tive que mandar para cá um. estava a pensar quando eu vim para Berlim, isto não tem agora a ver com os medos, ou se calhar tem, nem sei. Eu, os primeiros 3 meses para aí, eu tive sem encontrar trabalho, percebes? O dinheiro que eu tinha junto, claro, foi-se gastando. Eu comecei a tirar o curso de alemão e lá eu conheci a Helena, que é uma moça ela é da Roménia, e vivia também no mesmo sítio que eu, ali em Moabit. E eu sei que nós estávamos a conversar, já estava a chegar ao fim dos 3 meses, não é? Que eu tinha chegado aqui, o meu dinheiro no banco estava escasso. E eu estava a conversar com ela e eu disse: opá, se calhar vou voltar para Portugal. Pronto, eu não vim para aqui para estar a pedir dinheiro à minha mãe, porque eu já estava, não é, naquela estimativa, vou ficar sem dinheiro no banco. Não vim para cá para estar a pedir dinheiro, para estar aqui. E foi quando ela me disse: Frau Rebelo, tipo, mesmo que tu estejas a pedir dinheiro a alguém emprestado, é para investir em ti. Não é porque foste sair para a discoteca ou porque foste viajar para aqui, estás simplesmente, vieste para um país diferente, estás a investir na tua educação no alemão e até agora ainda não encontraste trabalho. E a forma como ela falou, que ela até Essa por acaso perspectiva é tem. muito bonita. É muito bonita essa perspectiva. E a forma como ela falou, percebes? Eu mudei a perspectiva, assim, tipo, já. E não sei se foi 3 dias depois, mas depois apareceu o trabalho. Olha, tu sentes que o medo basicamente é só uma oportunidade de cura ali meio que disfarçada? Eu não sei se é a oportunidade de cura, se é também a tal cena, a voz como nós nos autossabotamos a nós mesmos, tipo, vem o medo e tu arranjas aquela desculpa, agora não vou fazer por causa, percebes? Não sei muito. E achas que isso não te permite curar? Sim, só estou a dizer que é complexo a pessoa assumir ou definir ou encontrar o que é medo, o que não é, o que é que está ali a esconder. Entendes o que é que eu quero dizer? Médio. Eu, Co- sinceramente, eu acho que é mesmo uma oportunidade de curares ali alguma coisa que está a querer ser vista e que tu de alguma forma não estás a vê-la. E é Não, uma, é uma hipótese de reprogramares ali alguma crença limitante que tu tenhas, eu que é concordo de encontro contigo. ao que tu estás a dizer. Eu concordo contigo 100%. O que eu acho é que nem toda a gente, ou não conseguimos sempre identificar isso. Sim, mas isso é com a tomada de consciência, não é? Nem toda a gente está efetivamente consciente. Muita gente ainda está em modo. Ai, como é que se diz? Piloto automático. E sabes que agora disseste isso, deu-me uma ideia para ir comprar os martelinhos do São João do Porto e andar aí. Acorda! Acorda! Wake up! Anda! Eu sei que tu consegues, eu sei que tu és capaz, acorda! Que imagem terrível. Não, mas eu concordo contigo. Portanto, olha, Concordo. queres lançar aí o E momento foda-se? O nosso não, momento eu acho foda. que esses medos às vezes também vêm é o que estavas a dizer, das crenças que carregamos desde sempre. Aquelas vozinhas internas do não és o suficiente, não posso brilhar demais porque depois se brilhas também chamas a atenção dos outros, percebes? Ou seja, acabamos também por ainda dar mais atenção ao que está no nosso exterior do que está no interior, por exemplo. Sabes, tu agora disseste isso, eu lembro. Eu não gosto de partilhar coisas de outras pessoas, mas achei curioso o que tu disseste. E é uma partilha inocente, não tem nada de mais. Hum, uma pessoa do meu círculo de pessoas, não é? Eh, é uma pessoa alta, pronto. Eu não quero estar a ser muito. E, e eu estava a comentar, pareces mais baixa do que na realidade és. E a pessoa respondeu, eu coloco a minha postura corporal de forma a parecer mais baixa, para não intimidar as outras pessoas. Vê lá. Uau. Percebes o que eu quero dizer? Ou seja, aquela pessoa, independentemente
na cabeça dela poder estar com uma postura mais reta, parecer mais altiva ou coisa assim, não creio que seja o caso, mas criou ali uma barreira com medo de parecer, com medo de ser mais visto, mais São as visível. crianças que nos ensinam a encolher, tipo, a criar os moldes, a entrarmos também nos Achei moldes. muito, achei muito curioso estás a dizer isso, que foi logo o exemplo que me veio à cabeça. Eu realmente, nós criamos coisas em nós, baseadas em nada, no final é baseada em nada. É esta caixinha que nós criamos baseada em nada. Depois, quando vamos à nossa cerne, percebemos que somos tão diferentes. É incrível. É incrível a mudança que nós conseguimos fazer. E agora ia-te perguntar, como é que tu achas, por exemplo, que o medo se disfarça assim no dia a dia? Epá, não me estou a lembrar de nenhum exemplo assim em concreto. Estás-te a lembrar de algum? A tua cara está-me a dizer que tu estás-te a lembrar de algum. Eu estava à espera, não sei, tu às vezes tens assim aquelas cenas tão profundas, estava à espera, achei que ia sair daí alguma coisa. Olha, mas vá, assim, por exemplo, o perfeccionismo pode ser uma É forma de verdade, medo. perfeccionismo. É uma forma de medo de falhar. É, claro que sim. Claro que sim. Aquelas pessoas que também têm sempre falta de tempo para tudo. Ai, não tenho tempo, não tenho tempo, não tem tempo, ou tem medo, não quer enfrentar, não quer ver, às vezes. É autossabotagem, é. Estás a dar exemplos perfeitos. É. Estás a dar exemplos perfeitos e nós já falámos deles. Eu é que o cérebro congelou um bocadinho, mas ele está tudo bem. Olha, Ai, ai. foda-se, Ah, afinal sabes o que é o medo? Sabes? É energia parada. Portanto, olha, eu estava com medo de pensar, congelou, deu um frozen. nós andamos muito conversadoras, o que eu estava a pensar, a gente começou, isto é um comentário por graça, acho que o primeiro podcast teve o quê, 17 minutos ou uma coisa assim. Por aí, sei que não teve assim muito tempo. Os outros, É depois, normal, vamos ganhando mais à vontade, é normal. uns É que tiveram à também nós volta de somos 20 tagarelas minutos. naturalmente. É que nós somos tagarelas naturalmente. Isto aqui somos nós reprimidas. Vá, de alguma forma, ninguém nos está a reprimir. Eu vou acrescentar mais Ai, alguma coisa. Assim, não, acho que um só dizer piropo de última pessoas hora. enfrentem os vossos medos. Eu sei que também ainda tenho alguns e não enfrento todos, mas os que eu enfrento e já enfrentei, eu ganho sempre, eu costumo dizer, eu ganho sempre, estou viva, mas ou aprendi alguma coisa ou aprendi alguma coisa, por isso eu ganho sempre. Sim, a verdade é que eu acho que eles não vão desaparecer, por mais que a gente os veja, os reconheça. Eles vão aparecer sempre em moldes diferentes. De uma forma ou de outra, eles vão sempre aparecer em moldes diferentes e é só a forma como nós os começamos a encarar é que muda. Não é que eles desapareçam, nós é que mudamos. Uhum. Que bonito. Agora senti bonito. Pronto. Profunda. Portanto, Muito acho que profunda. para já, da nossa parte, está tudo. Voltamos no próximo Halloween, que é para a semana, é o nosso Halloween, nós é que decidimos. Vamos E fazer. lembrem-se, o medo não é o inimigo, é apenas o mensageiro mal vestido. Ai, que bonito. Adoro. E lembrem-se também, sejam sempre muito felizes. Que o medo, olha, um beijinho no ombro. Até para a semana, beijinhos! Até para a semana.